pessoal! A nossa aula hoje vai ser sobre conjunto dos números dos inteiros, certo? Então, números inteiros é o que a gente vai rever aqui nessa aula neste momento. Então, bora aqui comigo. O conjunto dos números dos inteiros, ele é representado pela letra Z, né? Um Z maiúsculo. E o conjunto contempla esses números aqui, ó. Então, notem que dentro desse conjunto dos números dos inteiros estão também o conjunto dos números naturais. Então, isso quer dizer o quê? Que o conjunto dos naturais está contido dentro do conjunto dos inteiros. Que agora nós temos infinitos números para cá e infinitos números para lá. Então, para a esquerda ou para a direita, eles são infinitos. Diferentemente do conjunto dos números naturais, que começava no zero, certo? Então, esses números, eles são infinitos para a esquerda, infinitos para a direita. Os números à esquerda da reta numerada, eles são números negativos. Então, esse conjunto dos números inteiros surgiu da necessidade de a gente expressar um número que seja menor do que zero. E esses números são os números negativos. A gente aplica esses números para informar uma temperatura negativa, por exemplo, uma temperatura abaixo de zero. Que número que eu ia utilizar se eu tivesse só o conjunto dos números naturais? No conjunto dos números naturais não existiam números menores do que zero. E já nesse conjunto aqui dos números dos inteiros, sim, que são os números negativos. Esses números, eles são menores do que zero, certo? Então, servem para identificar uma temperatura negativa e também um saldo negativo numa conta bancária num banco, por exemplo. Quando eu estou negativada quer dizer que eu não tenho, né? Eu tenho menos do que 1. Eu devo alguma coisa. Então, o conjunto dos números inteiros tem essa finalidade, né? De escrever números menores do que zero. Então, lembrando que o conjunto dos números naturais está contido, porque eles estão aqui, ó, daqui para cá eles são naturais, daqui para cá negativo, negativos com positivos, números inteiros. E agora todo número inteiro ele vai ter um antecessor e vai ter também um sucessor, né? Então aqui, ó, o antecessor de menos 2 é o menos 3. O antecessor do zero, agora o zero tem um antecessor. No conjunto dos números naturais, o zero não tinha antecessor. Agora ele ganhou um antecessor, que é o 1 negativo, certo? Então, e o sucessor? O sucessor de 3 negativos é o 2 negativos. O sucessor do 2 negativo é o 1 negativo. O sucessor do 1 negativo é o 0. E assim sucessivamente. Na reta numérica, né? Então aqui eles estão posicionados também para cá infinitamente, para lá também infinitamente. Então o 0 nós colocamos ele aqui, para cá números naturais, para lá ou números positivos, agora eu posso chamar, né? Dentro do conjunto dos números inteiros, esses números aqui como números positivos e esse como números negativos. E também nas operações básicas da matemática, agora a gente consegue fazer algumas operações que no conjunto dos números naturais seria impossível de realizar. Como por exemplo, vamos lá. Como por exemplo, se eu nos números naturais, numa operação de número natural, eu não poderia fazer 7
menos 9, porque no conjunto dos números naturais não existia um número negativo. Agora eu consigo fazer perfeitamente essa operação. Quando eu falo de menos, eu posso associar essa ideia de dever alguma coisa, certo? Então, menos eu posso associar essa ideia de que estou devendo alguma coisa. Então, se eu estou devendo 9, né, eu pago 7, eu vou ficar com 2 negativos, né? Paguei 7, devia 9 e ainda continuei devendo 2. Então, 7 menos 9 vai dar menos 2. Essa operação aqui, ó, dentro do conjunto dos números naturais, seria impossível, né? Porque eu não tenho números negativos dentro do conjunto dos números naturais. E se fosse ao contrário, se fosse assim, menos o 15 mais o 3, seria a ordem, não importa, né? Como eu tenho dois números com sinais diferentes, eu não posso juntá-los. Então, eu devo 15, né? Pago 3, olha a minha associação. Eu devo 15, pago 3, continuo devendo 12. Certo, pessoal? E se fosse assim, menos 3 com... Eu devo 3 e devo 15. Se eu devo 3 e devo 15, eu devo 18. Agora, na multiplicação e na divisão, vejamos a diferença. Na multiplicação, eu vou ter menos 2 negativo, né? Ou menos 2, vezes 7. Eu faço a multiplicação, 2 vezes 7, 14. E na multiplicação, quando o sinal é diferente, o resultado será negativo. Se eu faço uma multiplicação de sinais iguais, então na multiplicação sinal igual, o resultado será 14, só que como esse sinal é igual a esse, o meu resultado vai ser positivo. E da mesma forma eu faço com a divisão. Na divisão de números inteiros, então eu tenho menos 30 dividido por 10. 30 dividido por 10 vai dar 3. Sinal diferente, esse é negativo, esse é positivo, negativo. Menos 30 dividido por menos 10, sinal igual, positivo. Quando o meu número é positivo, eu não preciso colocar esse sinal de positivo, ou eu posso colocar conforme vocês acharem melhor. Então, demos uma boa revisada aí do conjunto dos números dos inteiros e vamos para a próxima, que será o conjunto dos números dos racionais. Ok? Gostaram da aula da prof? Então, vamos lá, se inscreva, deixa um like, deixa algum comentário e vamos para a próxima. Bye!